Olá, graça e paz, povo de Deus. Uma ótima quinta-feira para a glória de Deus. Uma quinta-feira, espero que abençoada para todos. Amém? Amém. Vamos então à palavra de hoje, que está lá no livro de Gálatas. Gálatas, capítulo 6, versículo 9, para nós nos edificarmos, com a palavra de Deus. Amém? Que é viva, que é eficaz e que é poderosa. Então, procura aí na sua Bíblia, abra a sua Bíblia, livro de Gálatas, Gálatas 6, versículo 9. Amém? Então, vamos tocar um louvor. Tudo que eu tenho pertence a Deus. Tudo que adquiro pertence a Deus. E a palavra de Deus fala, traga o seu dízimo e sua oferta, amor e fé e alegria. Mas Deus é pra mim, fiel é meu Deus, fiel é meu Deus, Deus é fiel. Deus é fiel, Deus é fiel. Tudo que eu tenho pertence a Deus. Tudo que adquiro pertence a Deus. E a palavra de Deus fala, traga o seu dízimo, sua oferta, amor e fé e alegria. Mas Deus é pra mim, fiel é meu Deus, fiel é meu Deus, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Glória a Deus, aleluia. Deus é fiel. Amém? Amém. Fica com essa palavra, então, que Deus é fiel. Fiel é Deus. Amém? Amém. Essa é uma das características, das qualidades de Deus. Deus é fiel. Amém, amados? Vamos orar, então? Vamos consagrar essa live ao Senhor. Amado Deus e poderoso Pai, consagramos essa live a Ti, Senhor, para Te agradar, para Te adorar, bendizer e exaltar o Teu nome. Pai amado, Pai querido, que nós possamos em todo o tempo fazer o bem, termos boas ações, com a certeza de que no final de tudo isso, Senhor, nos dará aquilo que nós merecemos, conforme as nossas semeaduras nós colheremos. Que nós não venhamos a desistir, Pai, de fazer o bem, de ajudarmos uns aos outros, de fazermos aquilo que agrada ao Teu coração, porque bondade é um dos frutos do Teu Espírito Santo.
Então, quando nós somos bons, fazemos boas ações, estamos refletindo a imagem e semelhança do Criador. Em nome de Jesus, meu Pai, que no nosso coração não haja ingratidão, egoísmo, maldade, Pai, para com o outro. Em nome de Jesus, vai guardando, protegendo, livrando cada vida que aqui está, Senhor, fortalecendo eles na fé por meio da Tua palavra, que fale o Teu Espírito Santo, que comunique o que Ele quer a nós, a Tua igreja, a igreja de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus te agradecemos por nos guardar, por nos proteger e por nos sustentar até aqui. Em nome de Jesus Cristo, abençoa cada vida, cada lar, cada casa, o trabalho, que nós possamos ter uma quinta-feira abençoada para a glória de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, amados? Amém. Vamos então à palavra de Deus que está lá no livro de Gálatas 6, capítulo 6 de Gálatas, versículo 9. Diz assim a palavra de Deus: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo apropriado, ou melhor, no tempo próprio, colheremos se não desanimarmos. Isso é o que diz a minha versão aqui, né? E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Amém? Amém. Aí alguém vai se pensar assim, será que nós podemos desanimar de fazer o bem? Eu creio que sim, né? Se nós nos apegarmos às questões da nossa carne, às situações que acontecem na vida, nós podemos correr o risco de desanimar de fazer o bem. Mas a palavra de Deus está dizendo, né, que existe um benefício de fazer o bem. Que não é para nós nos cansarmos de fazer o bem, pois no tempo próprio, ou seja, Deus é que escolhe esse tempo próprio, Deus é que sabe o tempo da nossa colheita, de nós colhermos o bem que nós fazemos. Certo é que esse bem, esse plus, esse bônus, essa recompensa, chame do jeito que você quiser, essa bênção, ela vai chegar até nós, mas é no tempo de Deus. E essa palavra chama minha atenção porque hoje em dia, nós estamos no tempo em que a Bíblia diz que nos últimos tempos sobrevirão os dias difíceis, né? 2 Timóteo 3:1 diz isso. Saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Por quê? Porque a Bíblia diz que os homens serão egoístas, diz a minha versão. Egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais e ingratos. Duas palavras aqui neste texto, nesse versículo da lei de Deus, da palavra de Deus: egoísmo, Homens serão egoístas e ingratos. E quantas vezes na nossa vida nós já passamos por ingratidão? Pessoas que se aproximaram com interesse, com intuito de alguma coisa e nós ingenuamente ajudamos, compartilhamos aquilo que nós tínhamos, compartilhamos a nossa fé, uma palavra, uma oração, um alimento, uma comida, até mesmo dinheiro, ajuda, com pessoas que talvez não retribuíram da maneira que nós queríamos. Isso pode acontecer? Pode, irmãos. Isso pode acontecer. A palavra já diz que haverá um tempo em que as pessoas elas estarão egoístas e ingratas. Então, mas a palavra de Deus, a palavra nos traz a esperança de que nós podemos fazer o bem e nós iremos colher, da parte de Deus esse reconhecimento. Essas coisas boas que nós fazemos, nós vamos receber de volta. Certo dia nós estávamos conversando com um casal de amigos nossos, um casal de pastores que dirige uma igreja, e a pastora comentou comigo: nossa, irmã, estou muito chateada, um pouco triste, porque nós estávamos acolhendo uma pessoa aqui na nossa igreja
estávamos fazendo o nosso melhor, né? Ajudando com alimento, com comida, com aquilo que nós temos. São pessoas simples, mas pessoas de Deus, pessoas que têm bondade no coração. E ela me relatou triste que essa pessoa chamou o pastor, que é o esposo dela, e começou a xingar, falar mal, né? Xingar, falar mal, enfim, ela não entrou em muitos detalhes, mas esta pessoa acabou falando, sendo ingrato, falando tudo que não estava agradando a ele e se retirou, foi embora, né? Ainda saiu, né, com toda certeza, falando mal. Então, isso pode acontecer conosco? Pode, né? Eu conversei com a pastora e não falei muitas coisas porque eu entendi, a única coisa que eu falei para ela foi, né, que ela havia recebido um livramento. Por quê? Porque muitas vezes Deus sabe o que a pessoa tem no coração, né? Nós não vemos, nós queremos ajudar, nós queremos dar o nosso melhor para a pessoa, mesmo o que nós temos sendo simples, né? Sendo aquilo que nós temos condições de dar e de ajudar. Mas quantas e quantas vezes eu já vi pessoas, não só pessoas, mas também pastores, né, chateados, com uma certa receio no coração de ajudar, né, e depois receber ingratidão de volta, né? Às vezes é livramento de Deus mesmo, é Deus mostrando que aquela pessoa tem outros interesses, né? Tem interesses no coração, tem outros interesses, tem egoísmo, tem ingratidão. E a pessoa, e Deus, através daquilo, revela o caráter da pessoa, e Deus revelou para aquela pastora o caráter daquela pessoa. Então, às vezes Deus tira, né, do nosso caminho, tira do nosso convívio pessoas assim, pessoas egoístas, pessoas ingratas. Mas o que a palavra de Deus quer nos falar, só estou tocando nesse exemplo, nesse acontecimento que aconteceu, para que a gente saiba que a palavra de Deus, ela nos impulsiona, ela nos aconselha a fazermos o bem, né? A fazermos o bem. E que a gente não se canse de fazer o bem, porque acontece 1 ou 2 casos em que a gente vai se decepcionar, a gente vai ver que nós fizemos o bem, a pessoa não nos agradeceu como nós queríamos, a pessoa foi ingrata, ela estava ali vendo todo o meu esforço em atendê-la, em acolhê-la, em ajudá-la, né? Às vezes a pessoa tem pouco para ela, para a família, para os filhos, mas mesmo assim ela está ajudando, porque é um dos frutos do Espírito Santo a bondade. Então, aqueles que são filhos de Deus vão ter esses frutos, vão sentir no coração de ajudar, e isso é bom, isso é maravilhoso, mas não seremos, né, às vezes reconhecidos pela nossa bondade, pela ajuda que damos às outras pessoas. Mas que a gente venha focar na palavra de Deus, que a palavra de Deus nos traz esperança, né? Que não é para nós nos cansar, não é para nós desistirmos de fazermos as boas ações, de ajudarmos quem necessita, seja de uma palavra, seja de uma oração, seja de uma roupa, de um calçado, de um alimento, né? Enfim, nós temos, né, até mesmo de servir na obra de Deus, que às vezes as pessoas servem, querem ser reconhecidas, querem ser, e não são. Mas enfim, né? Que nós não nos cansemos de ajudar quem necessita da nossa ajuda. Porque no tempo, né? No tempo, fala, no tempo próprio colheremos. Então, Deus, Ele que cuida dessa colheita. Todas as ações boas ou más que nós fizemos, tá gravado, né? Tá gravado num livro, Deus registra isso. E é Deus que cuida de semeadura e Deus que cuida de colheita. Então nós não vamos receber algo diferente do que nós merecemos. E Deus vai cuidar disso. Muitas vezes nós recebemos ingratidão, vemos que as pessoas estão realmente, como a palavra de Deus diz, egoístas, avarentas. Mas a esperança está na palavra também. Que Deus diz para nós não nos cansar. Deus diz para nós, continue fazendo bem. Continue ajudando, continue fazendo bem, continue colaborando.
e que o reconhecimento não vem das pessoas, o reconhecimento vem da parte de Deus. Essa colheita que a palavra fala, que no tempo próprio nós colheremos, mas tem um ser ali, o ser é uma condição, né? Se nós não desanimarmos, nós colheremos. Então, não desanime. Não desanime. Eu tenho essa palavra para você. Não desanime de fazer o bem. Continue fazendo o bem. Porque olha o que diz lá no versículo 7, aqui do mesmo capítulo, versículo 7 de Gálatas 6, 7 diz: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Né? Então, fazer o bem, nós estamos semeando pelo Espírito. Aquilo que se semeia pelo Espírito vem do Espírito de Deus, vem dos frutos do Espírito Santo, é a bondade. E nós colheremos isso, nós colheremos a bondade de Deus, nós colheremos o que Deus vai nos retribuir novamente. Então não desista de fazer o bem. Muitas vezes chegaram pessoas, né, até a gente, às vezes pedem dinheiro, às vezes pedem comida, a gente não conhece, às vezes a gente vai se informar, a pessoa diz, não, esse daí tá acostumado a aplicar golpe, tá acostumado a pedir dinheiro, dizendo que não é daqui, que veio trabalhar e que ficou desempregado. Conta uma história, né? Quantas e quantas vezes nos contam uma história e a gente com pena, né, tem misericórdia da pessoa, tira um dinheiro do próprio bolso, ajuda com um alimento, ajuda com uma roupa, com calçado. Aí depois a gente fica sabendo que a pessoa está acostumada a aplicar esse tipo de golpe. Mas tá tudo bem, gente. Você deu o seu melhor, você deu o que você tinha. Então, não desanime, não se canse. Eu não quero me estender porque a palavra é simples, a palavra é um versículo pequeno que está na palavra de Deus, mas muito poderoso, né? Que Deus no tempo próprio, ele vai honrar a tua bondade, ela vai honrar as tuas boas ações. E esse reconhecimento, essa honra vem do céu para nós, porque a colheita é aquilo que nós fazemos, seja de bom, seja de bem ou de mal, né? Então você vai colher tudo que você está fazendo de bem, seja na obra de Deus, seja na sua rua, seja na sua família, né? Porque nós temos que fazer o bem também para os nossos, não só para os de fora, mas a todos que precisar, né, de nós, e nós pudermos ajudar dentro das nossas condições, é claro, nós devemos sim fazer o bem. Mas não desanime, né? Não desista de fazer o bem, porque tem pessoas que ficam às vezes frustradas, desanimadas, desconfiadas, né? E desistem de fazer o bem. Mas não desista, não desista. Essa é a esperança está na palavra de Deus e Deus nos aconselhar a continuarmos a fazendo o bem. Amém, irmãos? Amém. Então, né? Não desista, porque no final tem uma colheita que vem direto da parte de Deus, é Deus que cuida disso e Ele sabe que nós temos um bom coração, que nós estamos, né, fazendo aquilo que Deus nos ordenou, a sermos bons, usarmos de misericórdia, de bondade uns com os outros. Amém? Amém. Então fica com essa palavra que vem direto do coração de Deus para a nossa vida e vamos declarar o Salmo 91, Salmo de livramento, de proteção e vamos orar. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com suas penas e sobre suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e contemplarás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo,
Do Senhor o seu refúgio, nem o mal te atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos teus anjos ele dará ordens a teu respeito, para te guardar e te proteger em todos os teus caminhos. Com as mãos eles te segurarão, para que você não tropece com teu pé em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama. Eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo, vou cobri-lo de honra e vida longa lhe darei. E lhe mostrarei a minha salvação. Amém, amados? Então, meus irmãos, que esteja sobre nós, né? A bondade do nosso Deus, que Ele é um Deus soberano. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos orar então, amados? Vamos orar? Amado Deus e poderoso Pai, te agradecemos, Senhor, pela tua santa e poderosa palavra que vem nos edificar, nos trazer esperança, Pai. Para esses tempos que a Bíblia diz que são tempos difíceis, terríveis, onde os homens estarão egoístas, ingratos, mas nós cremos, Pai. Cremos no teu agir, no teu poder, no teu mover e te agradecemos, Senhor. Te agradecemos pela tua palavra que nos edificou hoje, nesta manhã. Que nós possamos, meu Deus, não desanimarmos de fazer o bem. Que nós não venhamos a desanimar, que nós não venhamos a nos cansar de fazer o bem. Porque no tempo próprio nós colheremos. Se nós não desanimarmos, nós colheremos. Ajuda, renova as forças, renova o ânimo de cada um que chegou aqui, Senhor. Que eles possam receber do Senhor força, ânimo, alegria e que esse fruto do Espírito Santo, que é a bondade, esteja vivo dentro deles, Pai. Que eles possam ter misericórdia daqueles que necessitam de uma oração, de uma palavra, de uma roupa, de um alimento, seja de consolo, seja até mesmo de dinheiro, Pai. Se eles tiverem para dar, que eles possam dar sem medo, porque um dia o Senhor irá retribuir novamente. A bondade, a misericórdia do Senhor possa nos seguir todos os dias da nossa vida, porque nós sabemos que o Senhor é um Deus fiel, um Deus justo, um Deus bom, que ajuda, abençoa cada vida e cada um que aqui está, em nome de Jesus. Pai, nós oramos pelas nossas crianças, guarda, protege, livra elas. Oramos por aqueles que estão, Senhor, passando neste momento por calamidades, passando nesse momento por dificuldades financeiras, estão fora das suas casas. Não sei, Pai, qual mais a dificuldade que os teus filhos têm, mas o Senhor está aí no alto, o Senhor contempla os bons, os maus, o Senhor sabe de tudo que está acontecendo, Pai. Nós oramos, Senhor, para que a bondade de Deus chegue até eles, chegue os recursos, chegue o alimento, a roupa, o calçado, o alojamento, aquilo que eles necessitam chegue até eles, Pai. Nós oramos para que haja paz no nosso meio, para que haja paz em Israel, para que haja paz em todo o mundo, que a misericórdia, a bondade, a alegria, a paz, o amor, o domínio próprio, os frutos do Espírito Santo estejam sendo refletidos através de nós, que somos filhos do Deus soberano, do Deus Altíssimo, em nome de Jesus. Repreendo todo o mal, eu digo repreendo todo o mal que vem contra esta vida, em nome de Jesus. Lutarão contra nós, mas não prevalecerão, porque o Senhor é conosco para nos dar a vitória. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Amém. E amém. Amém, amados? Amém. Então alegre-se, né? Alegre-se porque Deus mostrará a sua bondade, Deus honrará aqueles que fazem o bem. Essa é uma palavra de hoje, uma palavra de esperança, né? A gente lê a Bíblia, ouve falar de coisas que não são tão boas, mas Deus sempre tem uma palavra de esperança para nós, né? De que a gente deve continuar sim fazendo o bem. Amém? Amém. Então, não é só de pão que viverá o homem, mas também de toda palavra que sai da boca de Deus. Até amanhã.